Desde o início da guerra entre Hamas e Israel, o grupo Houthis do Iêmen tem promovido dezenas de ataques contra embarcações comerciais que passam pelo Mar Vermelho. Mas, pela primeira vez, esses ataques levaram à morte de 3 tripulantes. Resta saber como reagirão os Estados Unidos da América e países aliados, ou se eles assumirão que têm fracassado no combate a esse grupo radical islâmico. Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica e geografia, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, na quarta-feira, dia 6 de março, as manchetes contavam esta história. Dá uma olhada. Marinheiros são mortos pela primeira vez em ataque Houthi a navio comercial, diz a autoridade dos Estados Unidos. Grupo rebelde fez mais de 45 ataques com mísseis e drones contra navios comerciais e da Marinha dos Estados Unidos e da coalizão que operam no Mar Vermelho. Nesse caso específico, o navio era de bandeira de Barbados, que é um país da América Central, e de propriedade de uma empresa liberiana, Libéria, que é um país africano. De qualquer forma, são países aqui fortemente vinculados aos Estados Unidos. A Libéria, na África, foi um país fundado pelos Estados Unidos no século XIX. E Barbados é um país na América Central, um paraíso fiscal que tem fortes vínculos econômicos comerciais com os Estados Unidos da América. Nesse caso específico, como eu disse há instantes, foi algo inédito desde o início da guerra, porque levou à morte de 3 pessoas, 3 tripulantes, fora outros tantos que acabaram feridos nesse ataque. Para quem não lembra, dá uma olhada no mapa. Os Houthis se trata de um grupo radical islâmico que controla boa parte do Iêmen. O Iêmen, que é esse país no sul da Península Arábica que vive uma guerra civil desde 2014. E os Houthis, apoiados pelo Irã, desde que teve início, em 7 de outubro, a guerra entre Hamas e Israel, que os Houthis vêm promovendo ataques a essas embarcações que de alguma forma têm vínculo com Israel, com Estados Unidos ou com países aliados, segundo eles, como uma forma de solidariedade ao povo palestino no contexto aí da guerra contra Israel. Beleza? Então, pela primeira vez, um ataque levou à morte de 3 tripulantes. Há cerca de uma semana, no último final de semana, na verdade, domingo, uma outra situação inédita já havia acontecido relacionada a esses ataques. Pela primeira vez, uma embarcação comercial naufragou depois de um ataque. Dá uma olhada. Navio de carga afunda no Mar Vermelho, dias após ser atacada por rebeldes Houthis, dizem Estados Unidos. O MV Rubimar transportava fertilizantes, problemão isso aí, hein? E deixou uma mancha de óleo de 29 quilômetros de extensão no mar, representando um enorme risco ambiental. Nesse caso especificamente, apesar do severo dano causado à embarcação, ninguém da tripulação ficou ferido. Todos os tripulantes conseguiram evacuar o navio antes que ele afundasse. Dá uma olhada no texto. O navio graneleiro de propriedade do Reino Unido, um outro aliado de Israel, dos Estados Unidos, e com bandeira de Belize, de novo aquela história. Belize é um paizinho no sentido de ser pequeno, viu gente? Nada contra Belize. Mas é um pequeno país na América Central que também é um paraíso fiscal muito vinculado aos Estados Unidos. O navio estava lentamente entrando na água desde 18 de fevereiro, quando foi atacado por um dos 2 mísseis balísticos disparados do território Houthi no Iêmen. Então isso deixa claro que, apesar do combate feito pelos países aliados, os Houthis não apenas têm mantido os ataques contra embarcações, como esses ataques têm se tornado aí cada vez mais poderosos, mais destruidores. Primeiro levando ao naufrágio de um navio e agora levando à morte aí 3 tripulantes. Além disso, o naufrágio do Rubimar, que transportava 21 mil toneladas de fertilizantes, representa um risco ambiental no Mar Vermelho. Essa carga, infelizmente, não pôde ser retirada antes do naufrágio e ela aí vai se misturar à água do mar, gerando contaminação e sabe-se lá qual o prejuízo ambiental. O fato é que é lastimável tudo isso que vem acontecendo. Por conta desses ataques, é inegável também os transtornos ao comércio mundial. O próprio The New York Times, um importante jornal dos Estados Unidos, fez uma matéria recentemente falando sobre esses transtornos. Dá uma olhada, os preços do frete marítimo dispararam desde meados de dezembro, mais do que triplicando na rota Ásia-Europa e mais do que dobrando entre a Ásia e a costa leste dos Estados Unidos, de acordo com a empresa de análise Xeneta. Isso ocorre por quê, pessoal? Porque as embarcações, ao
correrem esse grande risco de atravessarem o Mar Vermelho, preferem fazer o quê? Atravessar o sul da África, o que aumenta o tempo de viagem, aumenta o custo dessa viagem, levando por consequência a um aumento do frete e um aumento do preço de venda do produto final. Mas uma coisa que fica claro é o fracasso que os Estados Unidos e países aliados vêm tendo até aqui no combate a essas forças dos rebeldes Houthis que atuam no Iêmen. Olha só o que diz o texto. Apesar da presença robusta dos Estados Unidos e da coligação no Mar Vermelho, que inclui porta-aviões como o Dwight Eisenhower, esse que aparece na foto, que é um dos maiores aviões ou porta-aviões dos Estados Unidos, além de vários destroyers, os ataques Houthis causaram uma queda maciça no número de navios que viajam através do Canal de Suez, passando ali pelo Mar Vermelho, como eu te mostrei no slide anterior. Ano passado, para você ter uma ideia, foi criada uma coalizão de forças militares de diversos países com o objetivo específico de combater os Houthis, mas que, como você percebe, não tem tido tanto sucesso. Participam dessa força países como Reino Unido, Canadá, Noruega, Holanda, Austrália. Dá uma olhada aqui, ó. A operação, inclusive, se chama Operação Guardiões da Prosperidade. Aqui alguns números, sobre equipamentos presentes nessa coalizão. E aí, a Força de Defesa dos Estados Unidos assume isso aqui, por exemplo. Sabemos que os Houthis mantêm um grande arsenal. Eles são muito capazes, têm armas sofisticadas. E isso porque continuam a obtê-las de quem? Do Irã. Não se esqueçam jamais disso. Os Houthis são financiados econômica e militarmente pelo Irã, que é um grande inimigo do mundo ocidental, representado aí pelos Estados Unidos, representado no Oriente Médio por Israel. Eles continuam a nos surpreender. Simplesmente não temos uma boa noção do que eles ainda têm, ponderou um funcionário de alta patente da defesa dos Estados Unidos. E entre as estratégias que os Houthis utilizam para promover esses ataques e dificultarem a defesa dos aliados é justamente essa aqui, dá uma olhada. Os Houthis têm um arsenal que parece inesgotável, com centenas de mísseis. Esses mísseis são montados em pequenos caminhões idênticos a caminhões comerciais, que ficam em galpões ou se misturam no tráfego. Os mísseis só podem ser detectados quando seus motores são ligados, pois o calor não escapa à vigilância espacial. A partir deste momento, porém, há apenas alguns minutos para interceptá-los. E aí, certamente, quando os sistemas de defesa dessas embarcações dos países aliados identificam esses mísseis, eles já estão muito próximos aos alvos e o ataque é inevitável, levando então a essa dificuldade enorme de se combater o grupo Houthis que atua ali no Iêmen, sobretudo às margens do Mar Vermelho e também Golfo de Aden, que são conectados pelo estreito de Bab el-Mandeb, como você já viu nos mapas. Te mostro de novo aqui, ó. Esse não, cadê o mapa? Aqui está melhor, ó. O Iêmen está aqui, Mar Vermelho, Golfo de Aden. Eles controlam esse estreito, estreito de Bab el-Mandeb. Então é extremamente arriscado para essas embarcações continuarem passando por ali. Os Houthis já afirmaram, por exemplo, que não cessarão esses ataques enquanto Israel não cessar também os ataques que vem promovendo na faixa de Gaza contra os palestinos. E aí ficamos todos na expectativa. Os Estados Unidos e aliados vão reagir de maneira ainda mais dura a esses recentes episódios de ataques Houthis contra embarcações comerciais? Ou assumirão que de fato têm fracassado no combate a esses radicais islâmicos que atuam ali no Oriente Médio? Escreve aí para mim sua opinião nos comentários. Há quem defenda, por exemplo, que os Estados Unidos teriam que invadir o Iêmen, mas isso, ao menos por hora, é algo descartado pelos Estados Unidos, até porque ainda está na memória recente o fracasso das invasões ao Afeganistão, ao Iraque, sem contar que isso significaria envolver outros países diretamente na guerra, como muito provavelmente faria o Irã na defesa desse aliado. Valeu, meu povo! Espero que você tenha gostado, entendido mais esse tema. Deixa aí os comentários, deixa o like ou dislike. Não esqueça de conferir as informações presentes aqui na descrição do vídeo e te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!